Olá, criaturas! A nossa aula de hoje é sobre o filoartrópoda. Os artrópodes são animais que têm os apêndices articulados. Que apêndices são esses? Pernas, olhos, peças bucais, asas e antenas. Quem são os artrópodes? Os artrópodes são representados pelos crustáceos, aqui um caranguejo, siri, camarão, pelos aracnídeos, escorpiões, ácaros, aranhas, pelos insetos, joaninhas, baratas, gafanhotos, moscas, pelos quilópodos, que são as lacraias, e pelos diplópodos, que são os emboás ou piolhos de cobra. Os artrópodes, eles têm muito sucesso na natureza, sendo o grupo de animais mais numeroso. Por que eles têm esse sucesso? Porque eles têm uma carapaça protetora no corpo que a gente chama de exoesqueleto, que é um esqueleto externo composto principalmente de carbonato de cálcio, que confere rigidez a esse corpo e isso protege esses animais dos possíveis predadores. Os artrópodes podem ser classificados quanto a forma do corpo, número de apêndices, presença ou ausência de antenas, número de asas. Então, a gente vai classificar morfologicamente em cada um dos grupos de artrópodes a partir da forma do seu corpo. Aqui nesse slide nós podemos ver as peças articuladas de um artrópode, as pernas, as antenas e as peças bucais. Nessa foto a gente tem uma cigarra que está fazendo um processo chamado de icdise. A icdise é quando o artrópode precisa crescer, um inseto precisa crescer, aquele exoesqueleto está tão apertado que explode o exoesqueleto e emerge o animal, né, o inseto emerge daquele exoesqueleto, fica durante um tempo um pouco suscetível, porque fica molezinho, até que ele produza novamente um novo exoesqueleto. O nome do processo de trocas de carapaça é ecdise, e o que sobra a gente chama de exúvia. Os artrópodes são metamerizados. O que significa isso? Que ele tem corpo dividido em pedacinhos, em metâmeros. Esses metâmeros, então, eles vão formar depois os tagmas, que são as partes do corpo. Por exemplo, nesse inseto, a gente tem o estágio larval, aqui em cor de rosa, os metâmeros, que após a metamorfose vão ser a cabeça, vai se transformar na cabeça do inseto. Essa parte amarela se transforma no tórax, após a metamorfose. E a parte em azul se transforma no abdômen. Portanto, um inseto tem 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen. Outros artrópodes podem ter o corpo dividido de outra forma, como os crustáceos e os aracnídeos, que nós veremos a seguir. Em relação aos órgãos dos sentidos, a gente tem os olhos. Os olhos dos insetos, por exemplo, são chamados de olhos compostos. Eles têm essas estruturas que compõem o olho, chamado de omatídeo. O omatídeo, ele capta a luz e forma uma imagem para esse inseto. Então, esses olhões grandões que nós vemos são os olhos compostos. Ainda, os insetos têm 3 olhos simples. Esses olhos simples também são capazes de captar a imagem. Os aracnídeos, aqui exemplificados pela aranha, têm olhos apenas simples. Alguns aracnídeos, algumas aranhas, têm olhos noturnos, o que possibilita que eles enxerguem no escuro. Em relação ao aparelho bucal, os insetos têm aparelhos bucais adaptados àquilo que eles se alimentam. Quando o aparelho é mastigador, ele mastiga, por exemplo, os gafanhotos e as baratas. Aparelhos sugadores, as borboletas sugam o néctar das flores. Aparelhos lambedores lambem o alimento. Aparelho picador sugador é como os mosquitos, picam e sugam o sangue da sua presa. Já as aranhas, elas têm quelíceras. No número 1 são quelíceras retas, chamadas de ortognatas. E no número 2 são quelíceras laterais, chamadas de labdognatas. As quelíceras, além de servirem para alimentação, também servem para inoculação da peçonha. As antenas, elas todas têm função sensorial de olfato. Aqui na foto um exemplo de uma antena bem diferente. Agora veremos a morfologia e anatomia de um crustáceo. Um crustáceo, então, ele é dividido em cefalotórax, que é uma fusão da cabeça e do tórax, e um abdômen longo.
No primeiro tagma, ele vai ter os olhos compostos, pedunculados, que são os olhos que são em cima de uma haste, a carapaça protetora, o rosto, dois pares de antenas, uma antena bem longa e uma mais curta, e as peças bucais. Ainda no tórax, no cefalotórax, tem os apêndices, que são natatórios nesse caso, 5 pares. No abdômen, então, vão ter os apêndices abdominais natatórios, que também podem ser 5 pares de apêndices, e por fim o ânus, o telston e os apêndices do último segmento desse grupo. Anatomia interna de um crustáceo. Então ele tem no sistema nervoso um gânglio cerebral e gânglios nervosos que se estendem pelo corpo. A glândula verde que está aqui junto das antenas é do sistema excretor. A boca, estômago, hepatoprâncreas, intestino e ânus, que fazem parte do sistema digestório. O coração, que é dorsal e bombeia a hemolinfa, o sangue, pelo corpo através de vasos abertos. O poro genital e as gônadas, que são as estruturas reprodutoras. A morfologia e anatomia de um inseto. O inseto é dividido em 3 tagmas: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça estão os órgãos sensoriais, como olhos compostos e ocelos, olhos simples, as antenas e as peças bucais. No tórax se inserem os apêndices locomotores, as asas, para os insetos que têm asas, e as pernas. E no abdômen ficam os demais órgãos. Aqui aparecem os estigmas, que são os orifícios respiratórios dos insetos. Anatomia interna de um inseto. O sistema digestório, portanto, vai ser composto pela boca, o esôfago, secos gástricos, glândula salivar, intestino e ânus. Tem um coração dorsal, assim como os crustáceos. Eles apresentam como sistema excretor uma estrutura chamada de túbulos de Malpighi, que funcionam como os rins, tá? Eles têm vagina, espermateca e ovário, porque são animais que são dioicos, então tem sexos separados. Biologia e anatomia de um aracnídeo, representado por uma aranha. As aranhas, elas têm o corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Então, a cabeça e o tórax são fusionados numa peça só. No cefalotórax, a gente tem os olhos, que são simples, as pernas, as quelíceras, que é o aparelho bucal, e os pedipalpos, que se for macho, ele é o órgão reprodutor. Se for fêmea, ele é um órgão sensorial. No abdômen, a gente vai ter o orifício anal, as fiandeiras, que servem para tecer a teia das aranhas. Anatomia de uma aranha. O sistema digestório inicia-se pela boca, que é elicerada. Tem o estômago sugador, os secos gástricos, um intestino, hepatopâncreas e, por fim, o ânus. Junto das quelíceras existe uma glândula de peçonha, porque esses animais são peçonhentos. No final do corpo, junto ao ânus, a gente tem as glândulas sericígenas, que são as glândulas produtoras de seda, que serão tecidas pelas fiandeiras serão tecidas as teias através das fiandeiras. O pulmão desse animal é chamado de pulmão foliáceo, que se abre num orifício no abdômen. Esse pulmão foliáceo parece um monte de folhinhas, por isso esse nome. Um coração dorsal, que também vai bombear o sangue através dos vasos lacunares que tem nesse animal. Respiratório dos artrópodes. Nos insetos e nos miriápodes, que são os quilópodos e diplópodos, as lacraias e as centopeias, o sistema respiratório é chamado de traqueal, porque é composto por vários caninhos, várias traqueias. Então aqui estão os troncos traqueais e os espiráculos, que são os orifícios por onde entra o ar no corpo do inseto. Então aqui estão os espiráculos, que entra o ar vai atravessar o espiráculo e vai passar pelas traqueias e vai ser transportado para todo o corpo do inseto. Os crustáceos têm respiração
branquial, porque são aquáticos, a grande maioria, ou estão em ambiente terrestre e úmido. A água entra, o oxigênio é absorvido pelas brânquias e é distribuído no corpo. Em relação ao sistema circulatório, ele é um sistema circulatório aberto. Isso significa que não é composto de vasos sanguíneos. A hemolinfa, o sangue desses animais, corre em lacunas, em espaços do corpo, tá? Então, eles todos vão ter um coração dorsal, que é na parte de trás do corpo, que bombeia a hemolinfa para todo o corpo. Como já foi dito antes, os artrópodes, eles têm um exoesqueleto resistente que pode ser trocado, que a gente chama de ecdise, para que ele possa crescer. Então, rompe-se o exoesqueleto, o animal cresce e secreta um novo exoesqueleto. Então, faz processo de muda, de ecdise. Quem é que faz isso? Quem não sofre metamorfose, que é o caso, por exemplo, das aranhas e de alguns insetos. Então, quando a gente diz que um inseto, por exemplo, tem desenvolvimento ametábolo, A é uma negação, é sem metamorfose. O que vai ser o desenvolvimento desse animal? Aqui o exemplo é uma traça de livro. Do ovo vai eclodir uma forma jovem que a gente chama de jovem. Esse jovem vai passar por sucessivas trocas de exoesqueleto, sucessivas ecdises, até chegar ao estágio adulto, que a gente pode chamar também de estágio imago, que ele não cresce mais. Um tipo de desenvolvimento que a gente chama de hemimetábolo serve para insetos que vão ter asas na fase adulta. Então, o que vai acontecer aqui? Do ovo vai eclodir uma forma jovem que a gente chama de ninfa. Essa ninfa vai sofrer ecdises e aos poucos, a cada ecdise, ela vai formar as asas. E quando estiver com as asas formadas, a gente tem um imago, que é um inseto adulto. O exemplo aqui é um gafanhoto. E por fim, o desenvolvimento holometábolo, que é daqueles que sofrem uma metamorfose completa. O exemplo aqui é a mosca, mas a gente sabe que borboletas, joaninhas também fazem esse processo. Do ovo, eclode uma forma jovem, que a gente chama de larva. No caso da mosca, essa larva é completamente diferente do estágio adulto. A larva tem uma única função, a se alimentar muito, para que ela possa construir a pupa, que é um casulinho onde vai ocorrer a metamorfose. Ocorrida a metamorfose, a pupa se abre e eclode o inseto adulto que não cresce. Esse estágio não passa por ecdise, porque esse estágio, o adulto já emerge grande, já emerge no tamanho que ele ficará para o resto da vida. Para finalizar, eu construí uma tabelinha que é uma dica para a gente saber diferenciar os grupos de artrópodes. A gente consegue fazer isso pelo número de pernas, pelo número de antenas, pela presença ou ausência de asas e também pelos tipos de sistemas. Deem uma olhada nessa tabela que ela vai valer ouro para vocês. Espero que tenham gostado dessa aula e nos vemos nas próximas aulas de artrópodes.